Boa noite, pessoal. Gostaríamos de dar boa noite a todos. É uma grande alegria, um grande prazer estar com vocês novamente. Conforme programado, a gente hoje vai falar sobre algumas transmissões da Kia e Hyundai que estão bastante presentes no nosso país aqui hoje, né? E gostaríamos de dar boa noite para o Leonardo. O Leonardo já está fazendo serão. A vida de mecânico é isso aí, Leonardo. É triste. Já várias vezes fiquei até 2 horas, 3 horas da manhã terminando o carro para o cliente, né? Hoje eu não faço mais isso aí, mas antigamente eu fazia. Isso aí. Boa noite, Aira. O Caetano tá com a gente aí. Boa noite, Caetano, também. Nós, hoje, a gente sempre escolhe um tema especial para falar, e hoje a gente vai falar sobre as transmissões Kia e Hyundai de 6 marchas. 6 marchas estão sendo aplicadas no Brasil a partir de 2000 Aqui começou em 2012, de 2012 para 2013, mas elas na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, elas são aplicadas a partir de 2009 já, tá? Então, aqui até 2012, nós tivemos transmissões de 4 marchas na linha Kia e Hyundai. A partir do ano modelo 2012, o final de 2012 para 2013, ano modelo 2013, nós começamos a ter as transmissões de 6 velocidades, né? Boa noite, Daniel Souza, o Júnior, dando boa noite para a turma aqui. Nós agradecemos a presença de vocês. Esperamos trazer um assunto que seja realmente de interesse, tá? Então, como nós estávamos falando, a Hyundai e a Kia, as duas montadoras coreanas, elas, até o ano de 2012, elas produziram veículos aqui no Brasil com transmissões de 4 velocidades. O Marcelo está com a gente também, Gottfried, está sempre, toda semana ele está com a gente, hein? Muito bem, obrigado aí da presença, Marcelo. E a partir de ano modelo 2013, mais propriamente, a Hyundai e a Kia começaram a produzir veículos com transmissões de 6 velocidades, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas transmissões, algumas características. Essa live nossa aqui, nós dividimos esse assunto em três lives, tá? A primeira delas é hoje, e depois as próximas a gente vai continuar falando. Hoje a gente vai falar bastante de estratégia, identificação de transmissão, funcionamento de alguns componentes principais, quais veículos são aplicados. E nas outras duas, nós vamos falar sobre os componentes mecânicos, eletrônicos e alguma coisa de diagnóstico também, que a gente vai falar hoje um pouco, e vamos falar também nas outras 2 lives consecutivas, tá bom? Então, essa é uma série, começa uma série de lives que fala sobre a transmissão 6 marchas da Kia e Hyundai, ok? O Ícaro está aí com a gente, Ícaro Lima, boa noite, a Zilda, tudo bom, Zilda? Marco, Rosa, o José Cícero também com a gente, Santim Centro Automotivo, boa noite. Então, vamos lá. Vamos colocar o nosso primeiro slide na tela. Essas transmissões da Kia e Hyundai, elas são chamadas de A6 LF1, A6 GF1 e A6 MF1. Então, nós temos 3, as transmissões são praticamente idênticas, porém as aplicações dela divergem, tá? De acordo com a potência do motor, da aplicação do veículo, tá? Então, nós vamos falar dessas 3 transmissões especificamente, que é a transmissão A, de automática, 6, quantidade de marchas à frente, L é o tipo da transmissão, a aplicação da transmissão, F, frontal, transmissão com tração dianteira, e 1 ou 2 ou 3, então você pode ter a 6LF2, a 6GF2, a 6MF2,
esse número seria o nível de desenvolvimento da transmissão. Então, modificações que teve ao longo do tempo nas transmissões, tá ok? Nós já estamos no ano 2020, então, aqui no Brasil, nós temos aí praticamente 7 anos de produção de veículos com essa transmissão. O Herbert está com a gente aqui. Boa noite, Herbert. O Marcelão já mandou um positivo ali, que está com a gente, está junto aí, né? Mandando uma boa noite. Então, vamos passando para o próximo slide, nós vamos perceber o seguinte. Nós mencionamos que essa transmissão de 6 marchas da Kia e Hyundai, elas estão aplicadas nos veículos das duas montadoras desde 2009, tá? Porém, aqui no Brasil, elas começaram a ser aplicadas no final de 2012 para 2013, ok? E a produção é dessas duas montadoras mesmo. Então, elas estão produzindo, mas tem aí um dedinho, né? Tem um pezinho aí na cozinha da Aisin, que a Aisin é a montadora, a Aisin Warner é uma montadora da japonesa, que pertence hoje à Toyota, e embora o projeto e a confecção dela seja feita pela Kia e Hyundai, mas a Aisin colaborou bastante no desenvolvimento do projeto dessa transmissão, tá? Então, o que quer dizer, conforme nós falamos lá, como é que são separados esses modelos A6 GF1, A6 MF1, A6 LF1, A6 LF2, 3 e assim por diante, tá? Então, aqui nesse slide que nós estamos vendo aqui, a gente tem a identificação dessas transmissões de acordo com a potência dos motores, onde elas são nomeadas de acordo com os veículos onde elas vão aplicadas. Então, por exemplo, seguindo, e aí a gente aproveita para falar o seguinte: esse material ele vai estar na live no Jornal Oficina Brasil, e quando vocês precisarem de alguma informação, vocês podem recorrer quantas vezes quiser na live para ter essa informação, anotar, tá ok? Só não está disponível para download porque é do YouTube, porém a informação vai ficar, você pode assistir quantas vezes quiser, tá ok? No Jornal Oficina Brasil. Então, a CGF1, voltando lá no nosso slide, ela mostra a aplicação dela, seria a menor das transmissões. Ela é aplicada em motores de 4 cilindros, cilindrada de 1.2, 1.6 e 1.8. Tá? Então, nós temos a A6GF1, normalmente é aplicada em motores de cilindrada pequena para média. Tá? Já a A6MF1 já é aplicada são motores 4 cilindros de 2.0 a 2.4 litros. Tá? Então, a gente percebe que a transmissão A6MF1 ela é aplicada em motores mais potentes. Tá? Então, a GF1 é um motor, seria o início da aplicação, com motores pequenos. A 6MF1, motores intermediários. E a 6MF2, também motores 4 cilindros de 2.0 a 2.4 e motores V6 de 2.7 litros, tá? Então, a MF2 e a MF1 são transmissões parecidas, porém com aplicações diferentes, tá? O Joelson está dando uma boa noite para nós, o Jamerson, o César, lá de Mar del Plata, Argentina. Buenas noches, César, tudo bem? Como andas você? Com os pés? Aqui, um abração do pessoal aqui do Jornal Oficina Brasil, do Brasil, né? E depois, uma hora, você vai mandar um e-mail, contar alguma coisa, como é que está a evolução da transmissão automática aí na Argentina, tá ok? A gente espera pode mandar um e-mail para suporte@aptabrasil.com ou contato@aptabrasil.com, tá ok? Então, boa noite para você. Vamos voltar, então, no nosso slide. A6MF1, motores 4 cilindros, 2.0, 2.4. A6MF2, motores 4 cilindros em linha 2.0, 2.4 e V6 e 2.7, aqui aí Hyundai. Pediria a Bruna se ela pudesse voltar um pouquinho o nosso slide lá. Obrigado, Bruna. Valeu. Depois nós temos a A6LF1, tá?
são aplicados em motores maiores. Então, motor V6 de 3.0 a 3.3 litros, tá? E a 6LF2, motores de 3.5 a 3.8. Então, a 6LF1 e 2 são transmissões quase idênticas, ela, por dentro, os componentes são um pouco mais reforçados, uma quantidade maior de componentes para poder suportar a potência do motor, tá? A 6LF3, motores V6, 3.0, 4x4 e V6 de 4 litros. Então, vocês perceberam aqui, essa família de transmissões, elas têm aplicação específica dependendo da motorização, ok? Então, tá a informação para vocês aí na tela. O Paulinho da Fiat Oliveira está por aí, obrigado, Paulinho. Adriano está aí, o José Luiz Guimarães, o Pedro Oliveira de Rivera, Uruguai. Boas noites, Pedro, tudo bem? A Joana Lima está aí com a gente, essa cunhada aí, ela está sempre junto com a gente aí, né? Tem que agradecer, a cunhada dá um apoio, né? É da família, tem que dar apoio. Valeu. O interessante é que a linha Dodge e linha Jeep, elas também utilizam uma versão dessa transmissão, a 6MF1, chamada de AF24, desde 2012 também. Então, nós vamos ver alguns veículos da linha Jeep e Dodge que utilizam essa transmissão, tá? Vamos ver os veículos da linha Hyundai e Kia e da Jeep e Dodge que utilizam essa transmissão, agora nesse próximo slide nosso. Os carros Hyundai, utilizando essa transmissão, é o Azera, o Elantra, tá? Desde 2012, o Azera desde 2011, o iX35, 2010, a Santa Fé desde 2009, o Sonata desde 2009 e a Tucson desde 2013. Ali saiu meio errado, o Tucson faltou U lá, depois vocês corrigem aí, viu, pessoal? Então, os carros da Hyundai que saem com essa transmissão a partir de... Vamos pôr aqui no Brasil, a partir de 2012, final de 2012, começo de 2013. Os veículos Kia que utilizam essa transmissão são o Kia Forte, Kia Optima, Sorrento, desde 2009, aqui no Brasil desde 2012, e a Kia Soul desde 2011, e a Sportage também desde 2010, tá? Os carros Dodge e Jeep que utilizam essa transmissão, ela é chamada de AF24, é o Dodge Dart americano, Patriot e Compass, tá? Aí, dependendo dos carros, do país, então o nome dos carros muda um pouquinho, tá? Aqui no Brasil, nós não temos esses carros com essas transmissões, tá? A Compass, por exemplo, usa a transmissão CVT ou então a TF70, né? Que é feita pela Aisin também. Mas a gente tem uma série de veículos, acho que o pessoal que está assistindo a gente aí também no Uruguai, na Argentina, eles utilizam esses veículos lá, eles têm bastante, e todos eles utilizam essa transmissão, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre fluido, diagnóstico e tudo mais. O Basílio está dando um abração para a gente, diz que ele quer aprender comigo, eu que quero aprender com vocês aí. A gente nunca sabe tudo, né, Basílio? Mas estamos aí, estamos trabalhando. José Luiz Guimarães, o Luiz ABC da Mecânica RJ está aí com a gente, boa noite. O Pedrão, eu já falei. O Geocian, boa noite para todos. Boa noite, Geocian. O próximo slide, vamos falar um pouquinho sobre a capacidade das transmissões. Essas transmissões de 6 marchas da Kia e Hyundai, elas utilizam, varia o fluido, né, de transmissão para transmissão, mas em geral é de 7,5 a 8 litros de ATF, tá? De acordo com o modelo, dependendo do modelo, se é a 6GF, LF ou MF, de 7,5 a 8 litros aproximadamente, tá? Completa, com conversor e trocador de calor. O fluido recomendado para essa transmissão, ele é chamado de SP4, tá? Que é o ATF SP4 da Kia e Hyundai. Porém,
A gente teve fazendo uma pesquisa aí de mercado e de aplicação, e nós podemos utilizar o Dexron 6 sintético no lugar, tá? Que é um fluido que é mais facilmente encontrado e um pouquinho mais barato. Então dá para utilizar o Dexron 6 sintético sem problema, tá? Porém, aqui a gente tem no slide aqui mostrando o número original Kia Hyundai do fluido, tá? E a aplicação. Essas transmissões, como a maioria da tendência das transmissões modernas hoje, ela não possui vareta para medição. Então, como é que eu faço? Nós temos aí na lateral, conforme a gente pode ver pelo slide, esse número 1, tá? Número 1, essas transmissões, elas possuem um parafuso lateral, um bujão, e esse bujão aí é para servir de verificação de nível, tá? No lugar da vareta, não tem vareta, então, com o veículo funcionando, tá? E temperatura, a transmissão tem que estar em torno de 50 graus, conforme o slide está mostrando, funcionando, motor funcionando, então a transmissão funcionando, 50 graus, e a gente remove esse tampão, o fluido vai ter que escorrer ligeiramente por aí. Se ele estiver escorrendo ligeiramente, formar um filetezinho contínuo, o nível está correto. Na parte de cima, aquele número 2, nós temos um tampão que pode ser removido para abastecimento. Então, você pode colocar o funil ali e abastecer um funil e um tubo, uma mangueira, uma mangueira transparente ali para fazer o abastecimento da transmissão. Então, número 1 ali no slide, verificação de nível. Número 2, abastecimento da transmissão. Pode-se utilizar o Dexron 6, que ele atende com bastante folga as exigências do fabricante da Kia e Hyundai para essas transmissões, tá? O Alexandre está dando um abraço, disse que amanhã ele vai estar fazendo curso de lubrificação aqui. Opa, tamo aí, Alexandre. Amanhã a gente, se Deus quiser, a gente se vê aí, vai tomar um café com a gente e assistir o curso, tá? O Cícero está fazendo uma pergunta aí que é importante. A gente sempre fala nas nossas lives, a gente sempre fala do período de troca do fluido e do filtro, a recomendação, né? Mas não custa falar outra vez. Muitos fabricantes dizem que o fluido não necessita troca, tá? Porém, a gente sabe que não existe máquina que trabalha o tempo todo com o mesmo fluido. Então, a recomendação da Kia e Hyundai é a troca de fluido a cada 50 mil quilômetros, tá? Durante o período de garantia, se você for na Kia ou na Hyundai e pegar a informação, eles vão falar que o fluido não é vitalício, não precisa ser trocado. Porém, a gente sabe muito bem que nos manuais eles indicam a troca a cada, no máximo, 50 mil quilômetros. Então, 50 mil quilômetros é um bom período de troca, tá? O fluido não vai estar tão deteriorado e a gente vai preservar a transmissão fazendo a troca. Ok? Então, a gente espera ter respondido aí, viu, Cícero, a pergunta. Então, só relembrando, voltando para o nosso slide ali, fluido ATF4, SP4, esse é o fluido original, recomendado. Pode ser utilizado o Dexron 6, que é utilizado na linha GM, na linha Ford, o Mercon 5 também, né? LG. Então, esses fluidos atendem a linha Hyundai e Kia. Beleza, pessoal? Tá. No próximo slide, eu peguei a recomendação aqui, a gente sempre conversa com a turma, fala com a turma para trocar no máximo 50 mil quilômetros, tá? Aqui a Hyundai recomenda 40 mil quilômetros, tá? Nessas transmissões, o filtro não dá para a gente se trocar ele externamente. A gente só vai fazer a troca do filtro quando abrir a transmissão para reforma, ou fazer qualquer reparo na transmissão, a gente vai abrir a transmissão e aí sim aproveita para trocar o filtro
de fluido, tá? Porém, se seguir a recomendação de troca até 50 mil quilômetros, como o fluido possui detergente, ele vai manter o filtro limpo. Então, a transmissão vai estar sempre preservada, tá? Então, pessoal, recomendação da fábrica, 40 mil quilômetros. Nós dissemos o seguinte, troca máxima, conversa com teus clientes, máximo 50 mil, tá? Porque a gente não sabe como é que o cliente utiliza essa transmissão, né? Se ele estiver utilizando, por exemplo, puxar barco, subida de serra contínua, carro blindado, puxa lá jet ski, ou seja, qualquer coisa assim que exige um pouco mais de uso severo da transmissão, até antes pode-se recomendar a troca do fluido. Então, 40 mil recomendado de fábrica, 50 mil máximo a troca de óleo. Então, procura orientar os teus clientes nessa maneira aí, para eles se acostumar. Sempre que vocês forem trocar o óleo de qualquer transmissão, verifica o estado das mangueiras do trocador de calor e sempre trocar a arruela de vedação do tampão de nível, tá? Na lateral. O que acontece? Alguns desses carros aí, a bateria está justamente em cima da transmissão. Muitas vezes aconteceu de dar problema no alternador, começar a vazar ácido da bateria, e ele vai corroer mangueira, corroer braçadeira, corrói os carros que têm a tampa de metal, a tampa do cárter, o cárter lateral é de metal, corrói até a tampa lateral do cárter. Nós temos muitos câmbios aí que tem tampa lateral de plástico, tá? Então, nesse caso, não vai dar problema na tampa, porém, a mangueira, as braçadeiras tem que ser observado do mesmo jeito. Então, observa bem a região da caixa aí em volta da tampa, as mangueiras, porque costuma acontecer vazamento de ácido de bateria nessa região e danificar a mangueira e danificar a braçadeira, tá? Então, dá uma olhadinha aí, pessoal. Então, nós temos aqui na lateral, vista lateral, a gente vê lá, número 1, tampão de nível. Então, carro funcionando, 50 graus, piso plano, alavanca em P, aí se remove esse tampão, o fluido vai ter que escorrer ligeiramente por aí. Se ele continuar escorrendo, num fiozinho contínuo, bem pequeno, está no nível. Se não, a gente abastece até acontecer isso. Beleza? Muito bem. Como é que eu faço para saber qual transmissão eu estou trabalhando, tá? Qual transmissão está trabalhando? Então, no próximo slide aqui, isso, a Bruna já mudou para nós. Onde é que está estampado o modelo da transmissão e as letras de identificação da transmissão? Então, aqui a gente está vendo a parte de cima da transmissão. Nós vemos ali onde está o modelo da transmissão estampado e as letras que informam que tipo de transmissão ela é também. Então, você tem, além de estar marcado lá A6GF, A6MF ou A6LF, nós temos umas letras em cima ali, próximo da tomada do módulo da transmissão ali em cima, que identificam a caixa. Então, qual é essa identificação? Tá? Mesmo que some a etiquetazinha ali, nós temos as letras identificando que são gravadas na carcaça. Então, se as letras estiverem escritas lá NA, N de navio e A de amor, né? Transmissão é a menor, é a A6GF1. Se as letras forem EA ou FA, transmissões A6MF1 e 2. E se a letra for BA, transmissão A6LF1 ou 2 ou 3, tá? Então, nós podemos ter 4 tipos de letra: NA, EA, FA e BA. Então, NA, A6GF1, EA e FA, A6MF1 e BA, A6LF1. Ok? Então, acho que está bem claro aí, né, pessoal? Opa, nós estamos aqui com o Cícero, está lá de Juazeiro do Norte. Ei, Cícero, minha esposa é do lado aí, ela é de Crato, hein? A dona da pensão aí é do Crato, viu? Nós estamos do lado aí, hein? Tá, já fui várias vezes aqui. E você já aproveitou, fez a pergunta da recomendação de troca de fluido e filtro, né? Então tá respondido. E você pode também
ter acesso a hora que você quiser nesse material aí, tá? Só um lembrete para vocês, aproveitando que o Cícero fez a pergunta aí, se vocês desejarem o material dessa live aqui, da primeira parte, já está na tela aí, a Bruna colocou na tela para nós, um e-mail para contato@aptabrasil.com ou diretamente para mim, suporte@aptabrasil.com. Tá bom? Faz a solicitação aí que a gente manda para o e-mail de vocês esse material para vocês terem guardado aí como consulta, informação técnica adicional. Tá? A gente manda para vocês. Muito bem. Seguimos aqui com o slide. Passando isso para esse próximo agora. Vamos falar de algumas diferenças das transmissões, tá? Uma das diferenças que dá para a gente notar, por exemplo, é o tamanho das transmissões. Então, a 6GF seria a menor delas, né? Porém, a 6GF, LF e MF não são intercambiáveis, porque o tamanho, tanto do conversor quanto da transmissão, e o corpo de válvulas são diferentes. Então, não dá para a gente substituir uma transmissão a 6GF de uma A6MF, por exemplo, porque o tamanho, a volta do motor, o tamanho da transmissão, os componentes internos, embora sejam similares, ele tem diferença de tamanho e quantidade, tá? Existem duas versões para esses tipos de transmissão. Eu tenho a transmissão 4x2 e outra para tração 4x4. Elas podem ser utilizadas em veículos, por exemplo, tem a Santa Fé 4x4, a Sorrento 4x4, 4x2, tá? O Caetano perguntou para nós, alavanca no P ou N, ou tanto faz? Não, a recomendação é no P, viu, Caetano? Tá? O N, muitas transmissões, elas não colocam um circuito de lubrificação junto para ser medido. Então é melhor o P, tá? Além do que a transmissão alavanca no P, ela pode evitar que o carro se movimente inadvertidamente, entende? Pode causar um acidente. Então coloca no P, a diferença entre P e N é bem pequena e a recomendação é no P, tá bom? Muito bem, então essas transmissões podem ser 4x2 ou 4x4 e a 6LF, MF, elas estão, a diferença é o tamanho somente, tá? Os componentes internos não são intercambiáveis, cada uma tem a sua aplicação correta. O Geocian, o Cícero está em Juazeiro e o Geocian está em Tauá, no Ceará também, está bem pertinho, tá? E a minha esposa e minha cunhada é do Crato, então eu estou cercado de cearense aqui. E tem 3 baianos que trabalham no departamento comercial. E daqui a pouco eu estou falando gente, bichinho, tá tudo misturado aí. Tá? O que importa é o Brasil está aí, né? Muito bem. Nosso slide, próximo slide, vamos falar um pouquinho isso, é isso aí, modelo de transmissões. Qual é a arquitetura interna da transmissão? Ela possui 3 conjuntos de engrenagem planetária, conforme mencionado aqui, né? 3 conjuntos. 2 tipos Simpson e 1 tipo Ravignon. Então, o Ravignon é o simples e o Simpson é um conjunto duplo, tá? Então, é um dentro do outro. Muito bem. Para poder acionar esses 3 conjuntos de engrenagem planetária, 3 conjuntos planetários, nós temos 2 embreagens, 3 freios e uma roda livre. Então, nós temos 6 elementos de aplicação. A gente vai estudar esses elementos aqui devagarzinho, um por um, dentro das nossas lives aí futuras, tá? O diferencial interno é do tipo convencional e uma grande assim, vantagem, vamos dizer assim, dessa transmissão, pessoal, é que esse diferencial, por ser de engrenagem paralela, tá? Embora os dentes sejam inclinados, mas a engrenagem é paralela, esse diferencial ele permite ser lubrificado com o próprio fluido da transmissão. Então a gente não tem aquela preocupação que tem no caso das transmissões Volkswagen e Audi, que você tem o diferencial
separado da transmissão e ele tem que ser lubrificado com óleo especial, tá? Um óleo EP de extrema pressão. Então, essa transmissão ela tem uma grande vantagem, essas transmissões da Kia e Hyundai, que elas podem ser lubrificadas com o próprio óleo recomendado para transmissão automática. Isso é uma grande vantagem em termos de manutenção, né? Vamos dizer assim, uma simplicidade maior, tá? Possui embreagem interna do conversor de torque para eliminação da patinação. Então, a partir da segunda marcha, ou a aplicação do lock-up, né? Ou da embreagem conversor, ela pode ser constatada, e isso contribui para maior eficiência, menos desgaste, menos consumo do carro, né? Então, o conversor de torque, ele tem a embreagem interna do lock-up, tá? O sistema hidráulico dessa transmissão é formado por uma bomba hidráulica, corpo de válvulas e o conversor de torque, que possui três elementos, chamado de três elementos. Quais são os elementos? É bomba, turbina e estator, tá? O quarto elemento, que é a embreagem do conversor de torque, ela é considerado só um elemento para eliminação da patinação interna da transmissão, do conversor, né? Propriamente dito. Mas nós temos três elementos, então a bomba, a turbina, a bomba do conversor e o estator. A quantidade de defeitos que dá essa caixa é muito pequena, tá? O que a gente tem percebido é que quase ela não dá defeito, desde que ela sofra um processo de manutenção, de troca de óleo a cada, no máximo, 50 mil quilômetros, tá? O pessoal da Concatec de Manaus, Leomar, está mandando um abração para nós, está presente. A Ira já até deu bronca em você, hein? Ela disse que está sumido, olha lá, tá vendo? Está sentindo falta, pessoal, aí, tá? Vamos lá. No próximo slide, nós vamos ver aqui a montagem da parte interna da transmissão. Vamos ver o miolo da transmissão, tá? Vou pedir para a Bruna fazer a gentileza de mudar o slide para nós. Obrigado, Bruno. Nós temos aqui os três eixos, todos os elementos aqui, os três conjuntos planetários estão dentro desse elemento máximo aqui, desse miolo da transmissão, tá? Aqui nós vemos três eixos estriados. Tá? O primeiro eixo, que é o número 1, eixo estriado, são três eixos estriados que tocam as embreagens, tá? Ele toca as embreagens. Então, os três eixos, nós temos três embreagens, temos dois freios e temos uma roda livre. Então, nós vemos aqui claramente a construção da transmissão. Então, nós temos três eixos estriados, número 1, nós temos dois acoplamentos com ranhura, que é o número 2, tá? O 2 tem um atrás e um no meio, que é o maior, que são a aplicação dos freios, e nós temos a área 3 ali, que é uma área lisa, onde trabalha a roda livre. Então, a gente tem aí a área de trabalho dos seis elementos da transmissão. 3 embreagens, 2 freios e a roda livre, tá? O Severo, ele chegou atrasado na aula, hoje ele está dando boa noite para a gente. Boa noite, Severo. E a gente fala para você o seguinte: não seja tão severo com você mesmo, tá? A gente sabe que o atraso acontece, né? Quem está trabalhando tem que estar correndo o tempo todo. Então, vá com calma, não fique severo, embora você se chame Severo, tá? Desculpa a trocadilha, brincadeira aí, viu, Severo? Mas estamos aí juntos, isso que é importante. O Sócines da Silva também está de olho aqui, dizendo que está só de olho. Vamos ver se eu falo alguma besteira, você me corrige, hein? Joselito também está dando boa noite para nós. Boa noite, Joselito. Tá? É um prazer ter vocês aqui com a gente. Então, esse slide aqui, ele está mostrando para nós a ligação interna da transmissão. O que nós estamos vendo aí, nesse slide, é o miolo da transmissão. Então, nós temos três eixos, onde são tocadas as três embreagens. Nós temos dois corpos estriados, onde são presos os freios, que vão presos na carcaça, freio multidisco.
E nós temos também a número 3, que é a área onde trabalha a roda livre lá. Vamos explodir um pouquinho essa configuração aí e dar uma olhada nos conjuntos internos agora. Isso, no próximo slide, a Bruna está ligada aí, né? Como é que funciona? Quais são os conjuntos que nós temos? O conjunto planetário número 1, que é o dianteiro, é um planetário Simpson, ele é duplo. Se a gente perceber, nós temos o carregador planetário e o manelar junto. É um conjunto só, né? O número 2 também é Simpson, PL2, o conjunto planetário 2, também é um planetário Simpson, ele é duplo também. Então, ele também tem 2 carregadores planetários dentro do mesmo conjunto. E o terceiro, é o PL3, nós temos um conjunto Ravinhon completo traseiro na transmissão. Como vocês podem ver, quando a gente encaixa um conjunto no outro, a gente vê aquela montagem compacta da transmissão. Então, essas transmissões, embora tenham 6 marchas, 6 velocidades, mais a ré, a gente tem um conjunto bem compacto, né? Que é uma transmissão que, por ter 6 marchas, ela deveria ter um tamanho maior que uma convencional de 4 marchas, mas, porém, devido à compactação dos componentes, um conjunto dentro do outro, a gente vê que a transmissão ficou bem compacta e bem eficiente, né? Vamos dizer assim, tá? E também é bem resistente essa transmissão. Então, os carregadores planetários 1 e 2 são colocados dentro de um só conjunto. O conjunto dianteiro intermediário tem uma engrenagem acoplada à engrenagem de transferência e a saída da transmissão, conforme a gente vai ver, tá? Nós estamos recebendo boa noite aí da Késia, dando boa noite, Késia. Boa noite, o Silas também está mandando aqui um abração, uma boa noite da oficina Fortunato e Mariano, e o Marcelo Leite também. O Antônio Gomes também está com a gente aí. Boa noite, estamos juntos. O Jeová Lima está aí com a gente. Boa noite a todos aí. Então, próximo slide nosso. Quais são as embreagens que formam essa transmissão? Nós temos a embreagem, no caso aqui, 2 embreagens, a terceira, a quinta e ré, e a embreagem da sobremarcha. A embreagem da terceira, quinta e ré, então na embreagem da sobremarcha, eu tenho uma solar, essa solar transmite torque da terceira, quinta e ré. Então eu tenho o número 3 aqui, a gente está vendo no slide, nós temos uma solar que é tocada pela embreagem da sobremarcha aqui, essa pequena, né? E é a mesma engrenagem solar do planetário P3. E número 1 é a embreagem da terceira, quinta e ré. Conforme o nome já diz, essa embreagem ela está ativa em terceira marcha, quinta marcha e ré. Se eu tiver um problema nela, conforme a gente vai ver no nosso quadro, a gente vai ter problema nessas 3 marchas aqui, tá? Número 2, a embreagem da sobremarcha, e ela, junto com ela, a engrenagem solar do planetário P3 fica acoplada nesse eixo, que é o eixo da entrada. Beleza, pessoal? Freios. Nós temos 3 freios. 2 se encontram na seção dianteira e 1 na seção traseira da caixa. Então, na seção dianteira, quer dizer, na parte que fica na carcaça, nós temos o freio das submarchas, é chamado de underdrive, tá? Ela faz as primeiras marchas de saída, e o freio de segunda e sexta na frente. Então, no fundo da carcaça, conforme nós podemos ver, número 1, fica a embreagem underdrive. E na parte da frente da carcaça, então mais para cima, mais próximo do meio da carcaça, então fica a embreagem da segunda e sexta. Na verdade, a gente chama de embreagem, mas é um freio, né? Porque eles estão ligados à carcaça. Então, a função desses 2 componentes que nós vimos aí é de frear uma determinada engrenagem do conjunto quando eles estão aplicados aqui, tá? Nós temos um outro freio localizado na parte traseira da carcaça, então na outra
parte da carcaça, na parte de trás, nós vimos a da parte da frente, né? Parte interna da carcaça. Na parte de trás, nós temos um terceiro freio, que é chamado freio de baixo e ré. Ele está localizado atrás da roda livre. Então, esse freio de baixo e ré, ele funciona nessas duas posições, na posição de baixa, que é a 1, e na posição de ré, para fazer o travamento do eixo de saída, quando o veículo se movimentar para trás, né, o que a roda livre não garante o travamento, então, e quando fizer o movimento para frente, com esforço maior. Então, levando a posição da alavanca para 1, a gente consegue obter a low, né, ou a 1, que é a marcha de força da transmissão, tá? Aproveitando, só dar uma dica para a turma, como é que nos carros Tiptronic eu consigo fazer a posição L ou posição 1, tá? Como é que eu faço? Quando eu levar, eu estou com o carro parado, funcionando, eu tirei a alavanca de P, passei para D, aí eu vou levar a alavanca de D para a posição manual agora. O carro continua em D1. Ele vai continuar em D1. Tanto faz se eu deixar em D no automático ou passar a posição manual. Porém, ele continua em D1 com pressão baixa e o freio da roda livre, que é o freio de baixa e ré, não está aplicado. Se eu jogar a alavanca, der um tapinha nela para trás, querendo diminuir mais a marcha, o módulo vai entender que eu quero colocar a transmissão na marcha de esforço, que é a marcha número 1. E aí ele vai fazer a mudança, aplicar uma pressão maior e jogar para 1, tá? Aplicando o freio de baixo e ré. Ok, pessoal? Muito bem. Passando aqui para o próximo slide, aqui a gente vê a roda livre, a posição da roda livre, a colocação da roda livre aqui na transmissão. A roda livre, ela é utilizada só em D1. Quando a gente coloca a alavanca em D, em drive, ou manual ou automático, a roda livre está aplicada. Ela vai garantir o travamento do eixo de saída, fazendo com que o carro se desloque para frente. Ok? Se eu quiser a posição L, eu levo a alavanca para manual e dou um toquinho para trás. E aí eu faço a posição L ou posição 1 baixa. Ok? Que na verdade a relação é a mesma, somente a maneira como está aplicado aqui. Nosso próximo slide, mostrando a localização dos conjuntos planetários. Aqui. O carregador planetário PL1 é o número 1 aqui, esse eixo estriado maior. A engrenagem anelar do PL1 é o número 2, tá? Que ela é na pista da roda livre. E o número 3 é a engrenagem solar do conjunto carregador planetário PL1. A gente vai ver a configuração das marchas mais para frente dessa caixa aqui. O Alexandre está dando boa noite para a gente, o Moreira, boa noite. O Adriano está fazendo uma pergunta para nós aqui. Quais os principais defeitos desse câmbio automático, já que eu estou aprendendo? Esse câmbio ele é bem dimensionado, viu, Adriano? Para utilização nos carros da Kia e Hyundai, tá? O que acontece muito, o principal defeito é filtro entupido por falta de troca de fluido. O próprio fluido que não é trocado, ele começa a causar oxidação do óleo, né? Ele vai se oxidando com o tempo, deteriorando. Quando o carro passa de 100 mil quilômetros, a gente já tem uma condição muito perigosa para a transmissão. Então, em geral, o problema maior dessas caixas é a falta de manutenção adequada mesmo, tá? Não é nem mau uso, mas é falta de manutenção adequada. Ele não tem muito problema, assim, problema de falha de projeto. Ele é bem desenvolvido, ele é bem reforçado, essa caixa, tá? O Alexandre Moreira está dando boa noite para nós. Boa noite. Auto Revisão Serviço também está aqui com a gente. Boa noite. Estamos falando um pouquinho das transmissões de 6 velocidades da Kia e Hyundai.
essas lives, nós vamos ter 3 lives falando exatamente sobre esses 3 modelos de câmbio diferentes. A 6GF1, a 6MF1 e a 6LF1. Ou 2 ou 3 também, dependendo da aplicação, se é 4x2 ou 4x4. Tá? Pessoal, o que esse conjunto que nós vimos aí fazem em matéria de ligação interna da caixa? Planetário PL1. Nós estamos vendo aqui a ligação com os conjuntos, os restantes dos conjuntos. O PL1, o carregador planetário PL1 está ligado com o anelar do PL2. A engrenagem anelar PL1 está acoplada ao anelar PL3, através da borda estriada dela, que é a parte de cima, que é o 2. E a engrenagem solar da PL1 é presa à carcaça através do freio underdrive que nós vimos lá alguns slides para trás. Então, a solar é travada através do freio das submarchas, ou freio a gente chama de underdrive, ou embreagem de marcha à frente. A anelar PL1 está ligado ao anelar PL3, através daquela estria número 2 lá em cima. E o carregador PL1 está ligado ao anelar do PL2. Então, nós temos uma alternância de componentes. E tudo isso, essa alternância aí é feita para se conseguir uma relação de marcha dentro da curva de torque e potência do motor. Então, para cada veículo, a gente tem uma relação de marcha adequada. Então, como nós temos 6 marchas na transmissão, esses 3 conjuntos eles estão ligados de maneira a permitir um acoplamento que traga uma relação de marcha bem específica, bem próxima da curva de torque e potência do motor. Então, a gente tem essas transmissões, a 6LF, MF e LF, e a 6GF, elas têm relações de marcha diferentes, ok? Então, essas relações de marcha é para se conformar à curva de torque e potência dos veículos. Nós vimos que essas transmissões são usadas desde o motor 1.2 até motor V6, né, 3.5, 3.7. Então, embora o princípio de funcionamento seja o mesmo, mas o tamanho da transmissão, o tamanho dos componentes internos, dos discos, dos conjuntos muda bastante, tá? O Caetano disse que ele pegou muito defeito de oxidação na tomada. Isso acontece, sim, depende do local, viu, Caetano? Isso é um defeito comum em várias transmissões, não é só nessa, não, tá? Mas dá bastante problema de oxidação, entrada de água, de fluido de transmissão, fluido de líquido de arrefecimento, tá? O Nelson está dando boa noite, o Santim está perguntando quando vai ter live sobre o DSG. Ô, Santinho, é uma boa ideia. Vamos anotar aí para a gente falar sobre DSG, tá bom? Quem sabe, nós vamos ter mais 2 lives sobre esse conjunto, essas transmissões da Kia e Hyundai, mas depois a gente pode fazer uma do DSG, uma boa sugestão. Obrigado pela sugestão, ok? O Pedro Paulo Automáticos está dando boa noite para nós. Ele estava aqui agora há pouco, está com a gente. Boa noite. O Alvir também está junto, o Nelson. Idec está dando um abração para a gente. Beleza. Obrigado a todos aí que estão prestigiando a gente, assistindo aqui a nossa live, né? Continuando vendo a descrição dos conjuntos aqui, a gente vê os conjuntos que foram citados, agora no próximo slide, vendo o planetário PL2. Então, o número 1, o carregador planetário PL2, e o PL3 fazem parte de um conjunto só. Então, PL2 e PL3, os 2 carregadores planetários é uma peça só, tá? 2, a engrenagem anelar PL2 e o carregador PL1, que nós vimos no slide anterior, fazem parte também do mesmo conjunto. Então, vocês veem como que os componentes são ligados entre si para se obter as marchas, né? E a solar PL2, que é o que nós estamos vendo lá no número 3, é travada na carcaça através do freio de segunda e sexta. Então, já dá para perceber que essa engrenagem número 3 aí de baixo, ela vai estar travada em segunda e sexta marcha devido ao freio de segunda e sexta. Né? Seria o próximo slide.
Se a Bruna puder fazer a gente... Isso, é isso aqui. Então, a solar número 3 que a gente vê, ela vai... Toda vez que eu tiver uma segunda ou uma sexta, ela está travada pelo freio de segunda e sexta, tá? Então, essa PL2, ela faz parte desse conjunto número 1 aí, que é a solar do conjunto PL1, PL2. Tá certo? Vamos lá. Próximo slide. Planetário PL3. Nós vimos que nós temos 3 conjuntos planetários nessa transmissão, tá? A gente tem a embreagem da sobremarcha, overdrive, ela foi desmontada, nós tiramos o disco dela, para mostrar que a engrenagem solar faz parte da carcaça da embreagem overdrive, tá? Então, toda vez que essa embreagem overdrive estiver aplicada, nós vamos ver no quadrinho de aplicação, essa solar aqui, que é diferente da outra que nós vimos agora, ela está girando, tá? Para fornecer as marchas acima de uma certa rotação, que é a 1 para 1. Então, o conjunto PL3 aqui é composto, da engrenagem solar, que está no corpo da embreagem overdrive. A embreagem overdrive está ligada no centro, ela tem estrias para ligação do eixo de entrada. Então, aquele número 2 que nós vemos uma setazinha, se a gente perceber no centro da engrenagem, onde tem o pistão da embreagem overdrive, essa engrenagemzinha solar, nós temos estrias ali, porque o eixo de entrada vai ligado nela. Então, ele está girando continuamente esse conjunto também. E a engrenagem anelar PL3, que nós vemos aí número 3, é acoplada à anelar PL1, através de uma borda estriada também. Então, nós temos um conjunto bem compacto, temos 3 conjuntos planetários, e esses 3 conjuntos formam as 6 marchas e mais a marcha ré, conforme a gente vai ver. Ok? No próximo slide, a gente tem a continuação da descrição desse conjunto. Ele mostra que a PL3, que é o número 3, está acoplada à engrenagem PL1 através de uma borda estriada. O carregador PL3 e o carregador PL2 é um conjunto só. E número 5 ali, a gente vê as estrias de acoplamento, são as orelhas externas do conjunto do carregador PL3, acoplando no PL2. Então, o conjunto é bem compacto mesmo, tá? O planetário PL3, no próximo slide, ele está mostrando para nós, aqui a gente está vendo o conjunto todo internamente, a gente percebe que é um conjunto bem compacto e é um conjunto que a gente já viu a característica de cada um. Nós vamos ver na aplicação, no quadro de aplicação, a função de cada um, tá, para fazer qual marcha. Então fica fácil depois a gente saber quem é que está falhando em caso de falha da transmissão. Tá? Aqui nós vemos no próximo slide o conjunto planetário PL3 e, especialmente, o que a gente vê aqui? Na parte externa do conjunto planetário, nós vemos as duas, ali número 4, nós vemos as estrias onde vai presos os 2 freios, tá? O freio da segunda e sexta, o freio da primeira, segunda, terceira e quarta, e no número 4 lá dentro a gente vê os anéis estriados de acoplamento, e o número 2 também, os anéis estriados de acoplamento da parte interna, onde vai ligada a parte 3 do carregador planetário. Tá? Então, essa construção aí, se a gente juntar tudo, a gente vai ver no próximo slide, a gente juntando tudo dá esse conjunto que nós acabamos de ver aqui agora, tá? Então, a gente tem ali, número 1, onde vai acoplado o freio de baixo e ré. O número 2, onde vai aplicada a roda livre, que faz a D1, primeira marcha. E o número 3, o freio que faz a sobremarcha, tá? Então, nós temos a embreagem do overdrive e o freio do overdrive. Próximo slide mostra um negócio bacana que a turma tem bastante dúvida, né? Qual é o sentido de giro da roda livre, tá? Então, o que está indicando que é o seguinte, quando eu seguro a carcaça da roda livre ali, número 1,
aquela carcaça que tem aqueles dentes mais reforçados, segurando a carcaça ali, a roda livre tem que girar livremente no sentido horário e travar no sentido anti-horário. Se ela tiver nessa condição, ela está montada do jeito certo. Beleza? O José Cícero está perguntando para nós fazer uma live, está dando uma sugestão, o CVT que equipa o Corolla 2015. Ah, danadinho, hein? Você está com algum pepino aí desse câmbio? A gente tem os manuais dele, se você precisar, tá? Porque a live ainda a gente precisa ver uma programação, um prazo, um tempo que a gente tem aí para poder fazer, viu, José Cícero? Mas se você precisar de alguma informação, a gente tem o manual desse câmbio pronto já, do Super CVT, tá bom? Beleza? Se você precisar alguma informação com antecedência, se tiver com algum carro assim com problema. Se não, a gente vai programar isso aí para algumas próximas lives aí, tá? Eu gostaria só de lembrar, aproveitando o ganchinho aí, que se vocês desejarem o material dessa live de hoje, que a gente está passando, por favor, manda um e-mail para a gente, para contato@aptabrasil.com ou então suporte@aptabrasil.com, que a gente vai enviar com prazer, assim como a gente sempre tem feito para o pessoal que pede, tá? Muito bem. O Josian está dizendo assim, a conexão está caindo, né? É 100 megabytes para você pagar, viu, Josian? Para você receber é 10 megabytes, que nem você está falando aí. A gente tem esse problema aqui de internet também, é complicado. Mas qualquer coisinha eu passo para você, a gente passa o material, é só pedir, a gente passa. Manda um e-mail para a gente vai mandar para você depois, tá bom? Você não vai ficar sem informação, não. Aqui nós temos na próxima slide, então, uma tabelinha mostrando o que está aplicado em cada marcha e a relação de marcha dessas transmissões, tá? Nós pegamos aqui, conforme está no pezinho da tabela, lá está escrito a transmissão, o exemplo que nós pegamos aqui nessa tabela é da transmissão A6MF1, motor 2 litros, que é a mais usada aí nos carros de passeio, Kia Soul, vários carros aí, né? O Marcelo pergunta, esses modelos de caixa são iguais internamente? Sim, são iguais, Marcelo. Iguais assim, mesmo conceito, né? Só que você pegar um planetário de uma A6LF1, que é a mais reforçada, e um planetário da A6GF1, tem diferença de tamanho, quantidade de dentes, mas a ligação interna da caixa, acoplamento com os conjuntos é idêntico, é a mesma coisa, tá? Quantidade de disco, quantidade de dentes, de engrenagem, tamanho físico das engrenagens é diferente, tá? Quanto maior a cilindrada do motor, maior os componentes internos, tá bom? Então, não é só o tamanho dos componentes, a relação de marcha, a relação de dentes, quantidade de discos internos, tá? Tanto do freio quanto das embreagens, muda bastante, tá? O Marcelo está agradecendo, diz que as aulas são 10, para 100 falta 90, hein, Marcelão? Mas estamos aí, tá? Pelo menos a gente procura passar alguma informação para vocês, né? Que é informação de qualidade, que vocês podem confiar na informação, tá? Então, aqui voltando, obrigado aí das palavras. Voltando aqui na nossa tabelinha, a gente vê, por exemplo, que na D1, a embreagem que está acionando é a Solar, da P3, quer dizer, o conjunto, né? E nós temos, então, a embreagem underdrive e roda livre de baixo. Então, ela vai acionar Solar. E a relação de primeira marcha dessa A6MF1, motor 2 litros, é de 4,16 para 1. Então, é uma relação bem reduzida. Então, é uma marcha forte, né? Para saída forte. Na D2, nós vamos ter o freio da segunda e sexta. Continua acionando a Solar P3,
só que agora ele vai travar o carregador planetário, vai travar a solar de entrada para segunda e sexta poder ser aplicado. E a relação é de 2,57 para 1. Veja bem, pessoal, essa relação é da 6MF1, motor 2 litros, tá? Na D3, vai entrar a embreagem de terceira, quinta e ré, e vai acionar, então, a terceira, quinta e ré, e a embreagem de underdrive continua acionada, tá? Ela está acionando até a relação próxima de 1 para 1, que é abaixo do drive. 1 para 1 já entra outra embreagem. Então, em D3, nós temos a embreagem de terceira, quinta e ré, e underdrive, e a relação vai para 1,77 para 1. Tá? Então, a única grande diferença que nós temos de relação de marcha entre a primeira e a segunda. Quando entrou a quarta marcha, entrou a embreagem de overdrive e a embreagem de underdrive. Então, a marcha baixa e marcha alta, entrou as duas. E aí a gente tem uma relação de 1,36 para 1. Em quinta marcha, a marcha drive desse câmbio aqui, tanto faz qualquer uma delas, a drive é a quinta marcha, tá? Então, abaixo da quinta, nós temos só underdrive. Drive é terceira, quinta e ré e overdrive. E aí nós vamos ter a relação de 1 para 1, ok? Na sexta marcha, nós vamos ter overdrive e entra o freio da segunda e sexta outra vez, fazendo a relação 0,77 para 1. Na marcha ré, nós temos o freio de terceira, quinta e ré, como não poderia deixar de ser, e o freio de baixa e ré, fazendo o papel da roda livre, que agora na ré ela não vai travar. Então, nós temos uma relação de 3,50 para 1. Então, uma relação intermediária, né, pessoal? Entre a primeira e a segunda, tá? O Joselito mandou uma mensagem aqui, preocupante, hein? Carlão, não estou encontrando o material do Honda HR-V ano 2016 equipado com transmissão CVT. Preciso de informar. A gente tem aqui na Apta a transmissão CVT, que é praticamente a mesma do City e do Fit novo, tá? Qualquer coisinha, entre em contato com o pessoal do comercial, com a Nélia, com a Anne, com o Newton, que eles podem te enviar esse material aí, tá bom? Conversa com eles aí que a gente tem um material bom. Nós estamos terminando o da HR-V, mas ainda não está pronto. Mas a gente tem o do City e do Fit aí já disponível. Então aí você vê se vai poder te servir para alguma coisa, pode conversar com eles, tá? O Amir de Jesus de Salvador está dando boa noite para a gente, boa noite. O Geocian ele está mandando o e-mail dele aqui. Não, mas eu vi, Geocian, você tem que mandar para mim o e-mail. Direto, para o suporte@aptarbrasil.com. Se deixar aí, amanhã já não lembro de mais nada. Tá? Amanhã você manda, por favor, suporte ou contato@aptarbrasil.com e a gente manda o material para você. Beleza? Vamos lá. Para frente aí que a gente já está com um tempinho já estourando aí. Então, para que essa tabela anterior que nós vimos aqui, se a gente puder voltar um pouquinho, pedir para a Bruna voltar um pouquinho isso, obrigado, Bruna, com a tabela, nós vamos perceber o seguinte, olhando essa tabela, a gente vê o que está aplicado em cada marcha, né? Se eu tiver um problema repetitivo, para mim, por exemplo, na terceira ou na quinta ou na ré, eu já sei que a embreagem de terceira, quinta e ré, o freio, né? De terceira, quinta e ré está com problema, com certeza, né? Se eu tiver um problema na segunda ou na sexta marcha, o freio de segunda e sexta com problema também. Então, passando para frente ali na nossa tabelinha, explicando aqui a tabela, né? A gente pode ver que as falhas estão sempre relacionadas com o elemento. Se a gente tiver essa tabela na mão, que ela está tanto no manual de serviço da Caixa, quanto aqui também nesse material que a gente está passando para vocês, fica fácil da gente começar a fazer um diagnóstico. Então, ajuda bastante fazer um diagnóstico quando você tem essa tabelinha na mão, porque você começa a ver quais são os elementos aplicados em cada marcha e quais são as marchas que estão falhando. Então, a gente sempre, nos nossos cursos aqui, a gente sempre
converso com os técnicos para ter essa tabela sempre à mão e saber interpretar, tá? E nessa caixa que ainda fica fácil, né? De acordo com essa informação, ela fica fácil de saber aqui. O Nelson diz que adora o Ravignon. Ih, rapaz. Esse Ravignon aí, ele morreu já faz um bom tempo, mas ele deixou um problemão para nós aí, né, Nelson? A gente está brigando com ele até hoje aí, né? Mas foi um negócio bem bolado mesmo, né? Você lembra o ano que o Ravignon desenvolveu esse conjunto, não? Se você não lembrar, escreve aí que você não lembra, que eu vou falar para você quanto tempo faz, tá? O Severo está dizendo o problema da transmissão da... está perguntando qual é o problema que o pessoal da HRV está tendo aí, problema, né? Está quebrando muito a corrente, tá? A correia metálica. Aí, vamos ver se o Severo depois entra em contato aí e explica se ele já pegou algum problema desse também. Então, utilização dessa tabela é super importante para que a gente possa determinar qual é o elemento que está falhando na caixa, tá? Então, procura usar sempre, pessoal, essa tabelinha aqui para vocês poderem já ter de antemão uma informação de onde vocês vão procurar a falha, tá ok? Bom, próximo slide, tem um carinha agradecendo vocês aqui. Peraí, o Leonardo está dizendo que esse câmbio pede para usar um Dextron 3. Não, Leonardo, esse Dextron 3 aí, que eles falam, é um Dextron 3 sintético, e agora ele foi substituído pelo Dextron 6 sintético, tá? Não usa o Dextron 3 não, tá? O Multi-ATF, nesse caso, dessa transmissão, sim, pode ser usado. Se ele for semelhante ao Dextron 6 sintético, não tem problema, pode usar tranquilo, tá? Esses Multi-ATFs novos aí, eles estão com um pacote de aditivação muito bom. Agora, precisa ver se ele tem a especificação para utilização como o Dextron 6 sintético. Se for sintético, pode usar sem problema, tá? O Dextron 6 da GM, ele está num preço muito bom nas concessionárias, viu? Ele está, segundo informação do pessoal aí, eu conversei com o pessoal semana passada, ele está em torno de R$ 35 a R$ 37 reais o litro. Dextron 6 sintético, tá? Nas concessionárias Chevrolet ou nas concessionárias... A Ford está um pouquinho mais caro, mas pode ser utilizado, tá? Beleza. O Nelson não... ele não lembra mais. Ele me deu uma enrolada. Ele falou aqui que ele lembra quando mostrou a engrenagem. Essa engrenagem foi inventada, esse conjunto de engrenagem, viu, Nelson? Em 1832. Já fazem quase 200 anos que esse conjunto foi inventado, ainda está dando dor de cabeça para nós. E ainda vai dar muito, tá? Beleza, um abraço. O Kaique, filho do Herbert, está na linha aqui. Beleza. O Geociano perguntando, tem bancada de teste para testar câmbio automático fora do veículo? Geociano, existem algumas empresas que eles têm um dinamômetro, sim, tá? Mas você tem que ter o programa de mudança de marcha, tem que ser um dinamômetro de bancada para fazer o teste, tá? E esse dinamômetro, para nós aqui no Brasil, ele está meio caro. A Pátio Pauliceia tem esse dinamômetro para teste, tá? E eu sei que tem uma empresa, depois eu vou ver se eu consigo passar o nome para vocês, uma empresa de Curitiba começando a fabricar alguns dinamômetros para teste fora do carro, tá? É em torno de R$100 mil, mais ou menos, um dinamômetro desse aí para bancar. Beleza. Carlos Santiago dando boa noite. Boa noite, Carlos. Esse boa noite teu eu entendo que sejam de despedida, né? Porque o nosso próximo slide tem um carinha aí agradecendo, você já conhece muito bem o Pocoyo, né? Ele está agradecendo em nosso nome, em nome da APTA, e qualquer dúvida adicional, manda um e-mail para suporte@aptabrasil.com. Beleza? Pessoal, foi um prazer estar com vocês essa noite. Queremos agradecer a atenção, as perguntas que foram feitas, que eu acho que esclarece bastante o pessoal que está ouvindo. Muitas vezes queria fazer a mesma pergunta e fica meio em dúvida, mas as perguntas são sempre importantes. A gente espera ter
respondido de maneira satisfatória a maioria delas, tá? E queremos agradecer o pessoal da TV Oficina Brasil, a Bruna, em especial, o pessoal lá do jornal, que dá essa oportunidade tanto para mim quanto para vocês aí de estarem do outro lado assistindo. E queremos agradecer também, especialmente a Deus, pela oportunidade da gente estar aí com vida, com saúde, né? Especialmente nessa época, e estamos trabalhando aí, tá? Então, muito obrigado a todos. Obrigado a Deus aí. A gente, na próxima live, se Deus quiser, logo, logo, a gente vai estar falando uma segunda parte, a parte interna eletrônica e depois a parte de diagnóstico da caixa. Ok? Muito obrigado a todos, então. Boa noite e até a próxima oportunidade. Valeu.